Vamos lá, caras, mais uma aplicação da conservação da quantidade de movimento. Por ser uma grandeza vetorial, a gente tem que lembrar que ela se conserva vetorialmente. Então, para onde ela aponta, importa, tudo bem? Olha só, dois caminhões de massa M1 igual a 2 toneladas e M2 igual a 4 toneladas, com velocidades de 30, tá, e 20 metros por segundo, respectivamente. E trajetórias perpendiculares entre si colidem em um cruzamento no ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura abaixo. Considerando o choque perfeitamente inelástico, a gente depois vai ver o que é isso daqui, tá? O módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão. O que é que eu vou dizer para vocês quanto a esse perfeitamente inelástico de forma adiantada? É que os dois grudaram, ou seja, os dois viraram um objeto só, tá? O choque foi tão intenso que aconteceu isso. Então, ó, eu vou colocar aqui os dados. O V2 é 20, esse cara aqui é 20, ó. 20. E o outro 30 metros por segundo, tá bom? A massa do 1 é de 2 toneladas. Esse cara tem 2 toneladas. E esse cara aqui tem 3 toneladas. Perdão, 4 toneladas. Tudo bem? Então vamos lá, caras. É o seguinte. Inicialmente eu tinha o meu objeto 1 indo para a direita. Então, ó. Antes. Tá? O objeto 1 estava indo para a direita. Tudo bem? Essa daqui era a quantidade de movimento 1. Deixa eu apresentar com letra minúscula. Quantidade de movimento do meu objeto 1. Tudo bem? O objeto 2 estava indo para baixo. Aqui, totalmente na vertical para baixo. Esse aqui é Q2. Tudo bem? Seguinte. Nós vimos que a quantidade de movimento que importa é a quantidade de movimento total, ou seja, é a soma dessas duas quantidades de movimento. Então, a soma é uma soma vetorial, lembra? Sai uma seta da bundinha aqui do primeiro e vai até a cabecinha do outro. Né? Cabeça bundinha, para quem não lembra. Então, ó, isso daqui é a quantidade de movimento inicial. Tá? E professor, como é que eu calculo isso? Fácil, caras. Por ser uma soma vetorial, então nós vamos utilizar um triângulo retângulo, tá? Primeiro a gente vai saber quanto é Q1, quanto é Q2 e depois aplicar no triângulo retângulo. O módulo de Q1, só passar aqui o caminhão. O módulo de Q1 é igual à sua massa, tá? Que é de 2 toneladas, ou seja, 2 vezes 10 a terceira quilos, 2.000 quilos, vezes a sua velocidade, que é 30. Tá? 2 vezes 30 dá 60. Um desses zeros vem para cá para cima, então fica 6 vezes 10 a quarta. Tá bom? Quilogramas vezes metro por segundo, tudo bem? Pronto. A quantidade de movimento 2 do objeto 2 vai ser a massa dele, que é de 4 toneladas, ou seja, 4 vezes 10 a terceira quilos, ou 4.000 quilos, vezes a velocidade, que é 20. 4 vezes 2 dá 8. 10 a terceira com esse zero aqui fica 10 a quarta. Quilos vezes metro. Tá bom? Pronto. Agora eu vou calcular esse QI aqui. Professor, como é que eu faço? Se isso aqui é um triângulo retângulo, então eu aplico o teorema de Pitágoras, que vai ser QI ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então fica QI ao quadrado é igual a Q1 é 6 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais Q2 é 8 vezes 10 a quarta ao quadrado.
Então vai ficar QI ao quadrado é igual 6 ao quadrado é 36. Esse 10 à quarta fica 4 vezes 2, que dá 8, mais 8 ao quadrado dá 64. E aqui multiplico de novo, 4 vezes 2, que dá 10 a 8, tá bom? Então a gente vai somando aqui. Quantidade de movimento inicial vai ser 36 mais 64, dá 100. Vezes 10 a oitava. Professor, e agora o que é que eu faço? Tirar a raiz quadrada, caras. Ó, QI vai ser igual a raiz quadrada de 100 vezes 10 a oitava. Olha como é fácil tirar a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 100 é 10. Eu tiro separado. Raiz quadrada de 10 a oitava, basta eu dividir isso aqui por 2. Então fica 8 dividido por 2, que dá 4. 10 a quarta, tá? Juntando esses dois 10 aqui, fica 10 a quinta quilogramas vezes metro por segundo, tá? Só que ele não quer isso daqui. Isso daqui foi só para achar a quantidade de movimento inicial. O módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão. O seguinte, os dois, tá? Vou desenhar aqui, bateram e depois juntos saíram nessa direção. Os destroços deles, ó, saíram nessa direção. Então, a gente quer saber o depois. Qual foi a velocidade do conjunto? Bem fácil, caras, ó. Esse aqui é o nosso depois. Deixa eu botar aqui direitinho. Depois, os destroços deles dois fizeram com que os dois saíssem nessa direção aqui, ó. Tá bom? O que acontece? A única coisa que eu sei aqui é que só houveram forças internas atuando. Então, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. E a massa agora da quantidade de movimento não vai ser a massa dos dois separados, mas a massa de dos dois juntos, né? Porque eles são um objeto só devido ao impacto. Então, vamos lá. A quantidade de movimento inicial era 10 a quinta, tá? Para quem não está familiarizado, 10 a quinta é 100 mil. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, 100 mil. São 5 zeros. Igual a quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final é a massa do caminhão 1 mais a massa do caminhão 2 vezes a velocidade dos dois grudados. Tá bom? Então fica 100 mil é igual a massa do caminhão 1, a gente viu. A massa do caminhão era de 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilos. 2.000 quilos. Mais a massa do caminhão 2 era de 4.000 quilos. Vezes a velocidade, tá bom? Então fica 2.000 mais 4.000, 6.000. Então 100.000 é igual a 6.000 V, tá? Cancela esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. Então fica velocidade. Aqui ficou só o 6. Quem está do lado da variável passa dividindo. Então fica 100 dividido por 6. Tá? 100 dividido por 6, caras, dá 16 aproximadamente aí. 16,7 metros por segundo, tá? Se você multiplicar isso daí por 3,6, né? Vou multiplicar aqui por 3,6 vezes 3,6. Isso aqui vai ser dado em quilômetros por hora, que vai dar aproximadamente aí 60 quilômetros por hora, tá ok? Que é a resposta correta, um pouco longa, né?